Claro que com a saída do Rubens, uma possível saída do Rubens, ô Cabidão, você perde um lateral esquerdo, que foi reserva e titular. Você perde um meio-campista, seja de marcação, ou seja para fazer uma dobra ali pelo um corredor do lado esquerdo. Você perde ali uns 3 em 1. Quem é mais antigo sabe o que eu estou falando, que é o 3 em 1. Você perde um jogador que tem intensidade, tem versatilidade e que é importante nesse esquema do Cuca. Cuca cansou de elogiar o Rubens. Mas, como o Vinícius Gris foi o criador da frase, pelo menos aqui no programa, obviamente, o tempo é o senhor da razão, gostaria, porque fui achincalhado, fui zoado, fui menosprezado pelo trio que aí se encontra. Menosprezado? Menosprezado. Pelo trio que aí se encontra mais. quando falei Rubens, 10 milhões, não conversa. Ok. O que os senhores falaram comigo A nos gente falou que o corredores? senhor está ficando louco. Exatamente. Mas continua ficando louco. Mas o tempo é o senhor da razão. Porque, assim, tudo que a gente falou com relação ao Zenit, principalmente, né, sobre futebol russo, é um clube que está inflacionando o mercado e jogando todos os valores para cima, porque ele quer contratar, CJ, literalmente a qualquer custo. Nesse caso, parece que o Guinho trouxe a informação do Dínamo, né? Dínamo. Dínamo, perdão. Pode ser o Que é Dínamo. o futebol russo, o futebol russo como um todo, né? Cada um ali, gente, futebol russo, ele funciona mais ou menos como é o futebol árabe, mas cada empresa gigante tem um time de futebol para fazer esses investimentos, tá? Então, o que me chama a atenção com relação a isso, CJ, é que, primeiro, se chegou uma proposta nesse quilate, tem que vender. O Atlético está numa situação quase que de desespero para se manter em dia e não está conseguindo se manter em dia, inclusive. Então, tem que vender. Chegou uma proposta desse valor para o Rubens, tem que vender. A não ser que o atleta não queira ir, aquela conversa toda que a gente já sabe do controle da negociação que tem muito atleta em vários momentos. Então, eu, CJ, continuo achando que o Rubinho não vale 12 milhões. Inclusive, eu falei pra ele isso, né? Eu tô tranquilo porque eu falei pra ele isso aqui na nossa entrevista 98 Esportes. Mas se chegou, CJ, tem que vender pra ontem. Tem que vender pra ontem, 12 cara. milhões de euros dá pra levar no aeroporto, hein, gente? Tem que vender pra ontem, gente. E aí, para o Cuca vai ser um grande problema, porque eu até abri aqui a listinha de jogos que o glorioso Rubens jogou. Foram 32 jogos na temporada, cara. A gente tá falando do Douglas Santos do Zenit, que jogou 38 no ano, até a longa temporada russa. Cara, é um jogador que é extremamente utilizado pelo técnico, né? Em vários desses jogos, ele como um dos principais titulares. Então, CJ, para o Cuca é um problema, mas é melhor o Cuca ter um problema para montar o time do que ter um problema gerencial, um problema de gestão com salário atrasado dentro do clube. Então, tem que vender e tem que vender rápido. Na verdade, o Cabido trouxe 32 jogos. O Rubens é o jogador com mais jogos na temporada do Atlético. Ele é o único que jogou todos os jogos em que o profissional esteve à disposição, né? O Atlético tem 35 jogos na temporada. Os 3 primeiros foram com o time sub-20 no Campeonato Mineiro. O Rubens jogou os 32 que o Atlético jogou até aqui na temporada. Tem alguns outros jogadores aí com 31. Gustavo Scarpa, Everson, esqueci mais quem. O grande ponto aqui, CJ, é que para avaliar essa questão da saída do Rubens, a gente precisa olhar para diversos aspectos diferentes para ver se vale a pena ou não, né? O primeiro aspecto é o aspecto financeiro do clube. O aspecto financeiro do clube é indiscutível. O Atlético precisa de dinheiro, o Atlético precisa vender jogador e o Rubens é o jogador mais valorizado do atual elenco, pelo momento e pela idade. Dificilmente o Atlético vai ter outro jogador para vender nesses valores, nesse momento. Então, esse é o primeiro ponto. Financeiramente, o Atlético precisa fazer o negócio. Um clube que está com dificuldade para manter salário em dia, recusar uma proposta de 12 milhões de euros por um jogador, é difícil de você explicar, inclusive para os jogadores que estão esperando receber o salário. Esse é o primeiro ponto. A gente pode até entrar aqui numa discussão mais profunda de que esse é o único caminho, ou se os donos deveriam fazer um aporte no clube e tudo mais. Mas, a rigor, a situação financeira do clube, ela meio que obriga o Atlético a fazer uma venda de grande porte e o Rubens repito, a melhor alternativa nesse momento. O segundo ponto é a questão do jogador, né? O Rubens quer ir para o futebol russo? Talvez para o Rubens seja, de fato, uma grande oportunidade.
Se a gente perguntasse no início do ano para todo mundo se o Atlético faria um bom negócio vendendo o Rubens para o futebol russo por 12 milhões de euros, seria 100% de aprovação. 100%. 100%. E talvez para o próprio Rubens seja uma oportunidade que ele não vai ter de novo. Ou não vai ter tão cedo, ou não vai ter igual lá na frente. Esse é o segundo ponto. O terceiro, que é o que mais preocupa o torcedor, e aí também precisa ser avaliado, é o tamanho da perda, né? Porque Grande, hoje grande. o Atlético já tem perdido jogadores sem reposição, né? O Atlético tem vendido alguns jogadores e não tem conseguido repor. Ou tem optado por não repor. E a questão do Rubens ela é ainda mais difícil, porque o Rubens não é um jogador que você vai vender e vai repor com um jogador. O Rubens hoje ele representa 3, 4 peças no elenco do Atlético. Ele é o reserva imediato do Arana na lateral esquerda. O Arana é um jogador que tem convivido com problemas de lesão. O Caio Paulista não se mostrou uma opção confiável desde que chegou ao clube. O Rubens é o titular no meio-campo. O Rubens joga como zagueiro quando precisa de uma defesa mais rápida. O Rubens pode ser um meia aberto pela esquerda. Então, assim, se a gente estava falando já de um elenco que talvez seja curto para disputar 3 competições, você perdeu um jogador que joga em mais posições e que é o único que jogou todos os jogos até aqui da temporada, sem muita perspectiva de conseguir substituí-lo. Eu acho que esportivamente para o Atlético é uma tragédia a saída do Rubens. Mas, repito, entendo e eu concordo com o Cabido. Acho que 12 milhões de euros pelo Rubens, esse cavalo, não sei se passa arreado de novo, não. Pois é. Nós brincávamos aqui há um tempo atrás sobre 10 milhões e vocês discordaram, né? E eu falei, não, gente, tem que ter uma proposta de 10 milhões. De repente chegou uma de 12 milhões e o cavalo está passando arriado. Ontem, na segunda edição, você disse, não, CJ, por esse valor tem que vender. Mas é um impacto técnico, esportivo para o Atlético, que já está com um elenco curto, que é o que o Grice disse e o que eu falei logo na abertura da resenha. O Mirandinha 3 em 1. Dobra com a Arana pelo lado esquerdo no corredor, joga como um segundo volante, se precisar, joga como um primeiro volante, um homem de contenção, jogou de zagueiro, já jogou de zagueiro, e lateral esquerdo não precisa nem falar que enquanto o Arana estava contundido, era ele o dono da lateral. Então, pro elenco, pra temporada de muitos jogos, é uma perda muito grande. Mas a gente crava que o Rubens hoje é titular absoluto? Você crava ou não? Com o Cuca, sim, mas se fosse... É o hoje eu 12º cravo. Com o Cuca, ali, não, falando do Cuca. Com O Cuca tá aí. Sim. Hoje Com eu o Cuca, cravo sim. que ele é titular absoluto. Com o Cuca, sim. O Cuca Eu não sei, enalteceu com demais. todo mundo Ele disponível. disputa a posição com quem? Pra você. Hoje ele disputa a posição no meio-campo com o Gabriel Menino, Alan Franco e Patrick. São os 3, né? Dois desses 4 jogos. Porque o Fausto Vera, depois, se o produtor puder pegar até a entrevista coletiva do Cuca, tá descartado. Parece descartada. A coletiva do Cuca, quanto ao Fausto Vera, tá bem claro que é uma carta fora do baralho. A gente pode falar disso aqui hoje ainda, ou então amanhã, sobre essa situação. Agora, como elenco, vocês ressaltaram bem, o Rubens, ele cumpre bem todas essas funções, ele consegue cumprir todas essas funções. E aí, ao valor, CJ, 12 milhões, quando você tem razão mesmo, você falou, gente, 10 milhões, o Rubens pra cima e tal. E a gente, não vai chegar. Nós falamos, e também se chegar a 5, 6, aí não vale a pena. O que o Atlético vai fazer com 5 milhões hoje de euros? Qualquer jogador, com todo respeito, vale 5 milhões. Você compra 100% de jogador e por 5 milhões, o jogador que ainda não jogou. Tava achando muito barato, por exemplo, o Matheus Gonçalves, 50% do passe dele por 3,5, um jogador que aí jogou muito pouco. É uma grande promessa, mas jogou muito pouco ainda. Então, mais 12 milhões é inevitável. O Atlético tem que passar no cobre. E pro jogador também, eu acho que seria uma boa opção. É um valor, gente. É o contrato da vida do Não, Rubinho. há um valor. Nós estamos falando aqui de uma proposta para o Fluminense, teve de 20 milhões para o Arias. Arias, jogador de seleção, Arias que foi um destaque no Mundial. Atacante. Seleção do Mundial. Pô, tá na seleção do Mundial. Né? O Gerson foi por 25. Ele tá aí no valor, gente, metade do Gerson. O valor tá ótimo. Tá 60% do valor do Arias. O valor é muito bom. Pro Atlético, pro jogador deve ser também uma proposta muito boa, salarial. E até porque assim, a grande qualidade do Rubens é a intensidade e a agressividade. E por isso ser a principal característica dele, não tem como ele ser muito mais caro do que isso. Normalmente você paga um valor muito alto para o jogador que
tecnicamente é muito evoluído. E vocês citaram 2 grandes exemplos, que é o Arias e o Gerson. São jogadores tecnicamente muito acima da grande maioria. E não é o caso do Rubens. O grande potencial dele é a força física, é a explosão, é o desarme, a agressividade. E para jogadores com essa característica, dificilmente você vai ter valor maior do que esse.